para a nossa reunião, para o nosso encontro. Que Deus abençoe a vida de cada um. Somos gratos a Deus pelo domingo que tivemos, um domingo onde pudemos receber muitas homenagens por parte de muitos irmãos, muitas irmãs, nos motivando. Também quero compartilhar dessa mesma graça junto com o pastor Rodrigo, com o pastor Clibas, pastor Jared, que são nossos colegas de ministério e estão aqui somando junto com a gente também. E tem sido muito importante a presença de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês também e que juntos nós possamos crescer e fazer o reino de Deus como tem que ser feito. Eu sei que Deus tem escolhido homens e mulheres e dado essa liberdade para a gente trabalhar. E o que mais alegra é que o próprio Deus ele tem confiado na gente, com todas as nossas debilidades e fraquezas, mas Deus conhece os nossos corações e tem nos permitido para que a gente possa estar diante do seu povo. Tem aqui o pastor Clibas como sendo professor de escola bíblica dominical, primeiro professor, pastor Rodrigo como segundo professor, e pastor Jared sempre também apoiando, sempre por perto. Agora, por alguns motivos, né, alguma situação está um pouquinho ausente, né, e também justamente por causa da pandemia também, mas dou graças a Deus pela vida dos homens que têm servido ao Senhor, das mulheres que têm servido ao Senhor. Então, nosso abraço para você. Queremos aqui também cumprimentar a irmã Zilma, irmã Terezinha, irmã Fernanda, vários irmãos, a minha esposa Ana, que também está assistindo, Fernanda, né? E que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam cada dia somar no reino de Deus. A Aninha, minha esposa, tem sido um braço forte, tem sido uma lutadora junto, e sempre a gente diz o ministério pastoral, do pastor, né? Mas sempre a esposa está junto, e ela tem sido essa lutadora também no ministério. Tem servido e servido em muito. Então agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que tem dado esse embalo para a gente a cada dia. Nas horas difíceis ela está ali para ouvir, está ali para chorar junto, né? Está ali para orar, está ali para dar risada junto. E eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido um baluarte, tem sido um esteio no meu ministério. E assim também cada um dos irmãos que tem orado por nós, né? Que tem pedido a Deus, intercedido a Deus por nós, e isso para nós é muito importante, né? Quero agradecer aos irmãos que sempre têm nos apoiado, auxiliado com louvor, com a música, com a parte técnica. Então o pastor não tem condição de fazer nada sozinho. Deus coloca o pastor, mas coloca muitos servos juntos, né? E eu quero lembrar aqui do Guilherme, que está sempre junto com a gente aqui na operação, aqui do computador, graças a Deus e graças ao Guilherme, né, que nós podemos ir para o ar. O Glaucio também, não podemos esquecer do Glaucio, que tem sido também um servo muito fiel ao Senhor e tem nos auxiliado de uma forma extraordinária também. Então são presentes que Deus tem dado para nós, e esses que estão diretamente com nós aí, pessoal do louvor, né, que sempre estão apoiando a gente também, mas temos os outros irmãos que também estão segurando a corda, né? Agora nossa denominação está usando esse termo, né? Segura a outra ponta da corda. Então nossos irmãos estão aí segurando a outra ponta da corda e nos auxiliando na condução do ministério. Então que Deus abençoe a vida de cada um que está aí servindo ao Senhor e servindo com alegria. Temos por luta passados? Temos sim. Umas difíceis cruéis? Temos sim. Mas o Senhor, nosso Deus, tem livrado delas os fiéis. Então, vamos cada dia buscar a presença do Senhor, vamos nos render ao Senhor, experimentar da graça do Senhor. Então, queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aí participando do nosso tempo de culto, louvando ao Senhor com o nosso tempo de culto, e assim, então, nós podemos juntos cantar e louvar ao nosso Deus. Que pena que ainda a gente está vendo a questão da pandemia ficando um pouquinho difícil ainda, né? E nós temos, particularmente, eu tenho por base Curitiba, e Curitiba está aí com uma nova proposta para essa semana, para fechar
igrejas, inclusive. A partir de amanhã, as igrejas em Curitiba estão proibidas, né? Estão fechando por causa da pandemia, e nós aqui próximos também, de repente, podemos caminhar pelo mesmo caminho. Isso sou eu que estou dizendo, ninguém mais está dizendo, né? Então, mas eu acredito que as coisas, do jeito que vai também, vai ficando difícil. Esse é um dos motivos que todo esse tempo a gente tem relutado um pouquinho em abrir, que é muito melhor já estar fechado do que ter que fechar de novo, abrir e fechar. Então, algumas igrejas abriram e não sabemos ainda como é que vai andar as coisas. Mas não temos assim muita perspectiva, não temos assim muita esperança de que a coisa simplesmente se amenize agora, que a coisa aconteça agora. Então, podemos sim caminhar e esperando no Senhor, confiando em Deus, lembrando de orar sempre, lembrando de clamar ao Senhor sempre pelo momento que vivemos, né? E sabemos que vamos ter sim que passar por esse tempo, mas passar fortalecidos, passar firmes, porque é um tempo difícil. Então vamos caminhar assim, né? E por isso então o tema que eu quero trabalhar hoje é um tema que para a gente pensar um pouquinho, né? Eu estou junto de Deus? Estou sim. Você conhece a Deus? Conheço sim. Mas o que você conhece de Deus? Então, meu tema hoje não basta conhecer a Deus. É preciso se aproximar de Deus, cada dia mais próximo de Deus, para que você possa realmente conhecer a Deus, você possa experimentar a graça de Deus. Então, se faz necessário que você se aproxime. Não é simplesmente conhecer. Então, há diferença, sim, em conhecer e conhecer. Então, com isso, eu já quero te convidar para você abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 12 ao versículo 19. Nós vamos partilhar um pouco dessa palavra, vamos aprender um pouco dessa palavra, vamos nos fortalecer um pouquinho com a história de Ezequias. Mas, antes disso, né, se faz necessário que nós cheguemos diante do Senhor em oração. Não podemos tão somente, vamos fazer um culto. Nós estamos cultuando a Deus, sim, com todo o nosso ser. E a oração se faz necessária. Por isso eu já quero te convidar você, se você tem algum pedido de oração, coloca aí o seu pedido, que nós vamos depois orar por você. Ali, o Guilherme, ele faz 2 trabalhos para nós. Ele faz aí o trabalho operacional e também trabalho de secretário. Ele é polivalente aqui. Então, coloca ali seu pedido, coloca ali aquilo que você quer fazer, colocar diante do Senhor, e juntos, então, nós vamos clamar ao Senhor. Mas nesse momento já quero pedir a Deus que nos ajude, que nos ensine, que nos faça prosperar nesse tempo que vamos ter aqui de nossa comunhão com o Senhor. Se você puder aí, curve-se diante do Senhor e vamos então nos levar diante de Deus. Senhor Deus, obrigado porque nos permite esse momento para estarmos na Tua casa. Nós sabemos, a Deus, que podemos estar aqui com ausência de pessoas, mas nós não estamos sozinhos, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor disse que se passássemos pelas águas, não afundaríamos. Se passássemos pelo fogo, não nos queimaríamos. E eu creio nisso, a Deus, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Por isso nós queremos oferecer o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Queremos, a Deus, clamar pelos nossos irmãos, nossas irmãs, pelos nossos amigos que estão espalhados pela cidade de Morretes, pelo estado do Paraná, pelo Brasil, pelo mundo. Pessoas, a Deus, que precisamos tanto da Tua graça, tantos da Tua misericórdia. Precisamos tanto do Teu cuidado nesse momento. Faça, a Deus, resplandecer o Seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo. Quantas pessoas que nesse momento sofrem, quantas pessoas queriam poder estar reunidos dentro de um templo, mas nós não conseguimos, nós não podemos fazer isso. E nós sabemos, ó Deus, do risco que corremos. Temos fé no Senhor, cremos no Senhor, mas também, ó Deus, o próprio Senhor tem nos ensinado para sermos prudentes, para nós não fazermos coisas que saem contra a Tua vontade. E nós sabemos que passamos por esse momento, o Senhor é sabedor de tudo. O Senhor é dono de todas as coisas. Nós não estamos simplesmente negligenciando, nós estamos obedecendo. E por isso, ó Deus, faça com que nós possamos nessa noite aprender do Senhor, ser revestidos da Tua graça e poder, ó Deus, enfrentar os nossos dias de forma melhor, sabendo que estamos na Tua presença, sendo cuidados e amparados pelo Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, ministra os nossos corações através da Tua palavra essa noite, Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite. Eu estou orando. Me pegaram de surpresa. Hã? Microfone?
Ô, pastor difícil. O pastor estava aqui começando a live e estava de olho lá na porta. Esse é um pastor que vigia. Ô, glória a Deus, servo do Senhor. Ele achou que porque nós estamos em quarentena, né, estamos aqui quarentenados, a PIBAN não ia fazer uma homenagem para ele no dia do pastor Batista. Meu Deus, como isso, né, Fernanda? Todos os ministérios da PIBAN, a Juba, a MSM, o Ministério Infantil, os Ministérios dos Homens, todos os ministérios estão aqui representados. Pastor, o pastor já está com o olhinho aqui cheio d'água, né? E nós também, né, Fernanda? Nós estávamos ali fora, junto com o Guilherme, o Cício também, né, saindo, a porta está aberta para vocês. E eu e a Fernanda, assim, nós estamos com o coração na mão, morrendo de frio. Depois eu vou passar a foto para vocês. Parece que nós estamos fazendo coisa errada, né, Fer? Então, tem surpresa para o Senhor, pastor. Gostaríamos também de agradecer a Deus pela vida dos nossos outros pastores, colaboradores, que também moram no nosso coração. Agradecemos pela vida de cada um, do pastor Clibas, do pastor Rodrigo, do pastor Jared também. Eles se sintam abraçados pela nossa igreja, eles fazem parte da nossa família, nós amamos imensamente esses pastores, não somente por eles estarem colaborando por nós, conosco, somando, né, pastor, como o senhor diz, em nossas vidas, mas também porque são irmãos queridos na nossa família. Amém? Então, vou ler aqui uma cartinha para o senhor, pastor. Querido pastor Mauri, hoje é um dia muito especial, é o seu dia. E apesar de estarmos vivenciando momentos difíceis, até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Não poderíamos deixar de honrá-lo nesta data. Estou tão emocionada quanto o Senhor. Não poderíamos deixar de honrá-lo nesta data. Todos os esforços que tem feito por cada um de nós demonstram o imenso amor que tem pela nossa igreja e principalmente pela obra do Senhor. Vemos o cuidado e o carinho ofertado por nossas famílias, desde que começou a pastorear-nos. Frisando ainda mais nesse tempo de pandemia, em que mesmo longe, a sua liderança tem nos unido e envolto de muito amor. Agradecemos a Deus por ter nos presenteado com um verdadeiro servo defensor da palavra do Senhor. Desejamos toda sorte de bênçãos na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 25, 26. Este é o desejo de todos nós, da família PIBAN. Feliz dia do pastor Batista, pastor Mauri. Aqui nós temos uma lembrancinha da PIBAN e de uma família da nossa igreja. E é claro que os nossos outros pastores também serão visitados aí ao longo da semana. Também não foram esquecidos e não serão esquecidos, com certeza. Vamos deixar o pastor agora continuar o culto. Bom, se eu for abrir agora... Cadê o celular para foto? Preferem que eu abra agora? Deixa para depois, eu acho, pastor. Só. Opa. Fernanda vai orar pela sua vida, pastor. Isso. Só deixa eu... O paninho para limpar o microfone. Então, vamos estar aqui orando pela vida do pastor. É interessante que os pastores e os nossos líderes sempre nos abençoam, mas muitas das vezes a gente esquece de abençoar os nossos pastores e os nossos líderes. E o que estava ali no final da carta, né? Era um versículo lá em Números que dizia que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E esta realmente é um desejo da nossa igreja, que o Senhor continue abençoando a todos os pastores, que o Senhor continue guardando a vida de cada um, porque são bênçãos na nossa vida. E por isso a gente também deve abençoá-los. Então vamos estar orando.
Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia que tu nos deste, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estar aqui, Senhor, louvando, aprendendo a tua palavra. Em especial, eu quero agradecer pela vida dos nossos pastores, do pastor Mauri, do pastor Jared, do pastor Rodrigo, do pastor Cliba, Senhor. Pessoas tão especiais, Senhor, que ouviram o seu chamado, ouviram a tua voz. E por isso hoje ministram a tua palavra, mostram o teu amor, Senhor. Eles estão no meio do teu povo, Jesus. Querendo cada vez mais, Senhor, fazer com que a tua igreja, Senhor, seja parecida contigo, Pai. Agradecemos por essas vidas, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Jesus, que a tua bênção possa estar acompanhando não somente a eles, mas a toda a sua família, Senhor, a todos que estão ao seu redor, Senhor. Que o Senhor possa ser visto, Senhor, através destas vidas, Pai. Agradecemos, Senhor, pelo teu imenso amor e pela tua imensa graça, Senhor, por nos dar a oportunidade, Senhor, de ter essas pessoas em nossas vidas, Senhor, que nos ensinam tanto, Pai. Em teu nome, Jesus, que eu peço que eu agradeço, Senhor. Amém. Deixa eu higienizar o microfone. E a gente muitas vezes passa desapercebido e aí a surpresa chega, e é aí que é o bom da coisa, aí que é gostoso, né? Muito obrigado, igreja, muito obrigado às irmãs, irmã Fabiola, que veio aqui representar a igreja. Quero deixar aqui meu abraço, minha gratidão. Não tem como agradecer, não tem como a gente tentar repor isso. Então, as bênçãos de Deus para a vida da igreja, e isso motiva a gente cada vez mais procurar fazer da melhor forma possível para que o nome do Senhor seja honrado, glorificado, e o nome da igreja também seja reconhecido também na sociedade. Por isso que nós trabalhamos. Muito obrigado, igreja, que Deus abençoe a cada um de vocês, e eu sei que nesses presentes tem um pouquinho de cada um. Cada um, de alguma forma, se colocou ali. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Agora já voltou a emoção aqui, posso então continuar, né? Agradecendo a Deus por tudo isso, né, que tem acontecido. Então, estamos aí. Deixa eu me localizar aqui de novo. Aqui no meu acompanhamento, hoje nós tivemos um pouquinho de novidade aqui, mudamos um pouco a nossa câmera, então fica mais fácil agora para eu estar mais acompanhado, mais ligado aqui na questão de acompanhar também o culto aqui, poder então me comunicar com os irmãos aqui através também do Facebook. Ficou mais fácil para mim. Como eu estava dizendo, né? Não basta conhecer a Deus. É preciso se aproximar de Deus. E a gente tem visto que muitas pessoas, quase que 100% das pessoas, dizem que conhecem a Deus, que vivem na presença do Senhor. E com isso, então, nós vamos estudar um pouquinho, vamos aprender um pouquinho sobre a vida do rei Ezequias. Como eu disse, se você abriu sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, versículo 12 ao 19, diz assim: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram da Babilônia.
Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. O versículo, para pensar um pouco, é justamente o versículo, o último versículo, o versículo 20, onde Ezequias diz: haverá paz e segurança em meus dias. Você falou coisa boa. A gente olha então para a história de Ezequias e vai pensar um pouquinho, por que ele fala isso? Ele fala isso porque é um homem como qualquer outra pessoa, conhece a Deus. Diz ele que vive na presença de Deus. Diz ele que tem um histórico, um relacionamento com Deus. E tem mesmo. Porque se você for olhar a história de Ezequias, começa no capítulo 18 de 2 Reis e vem até esse momento, e tem uma história bastante interessante da história da vida do rei Ezequias. Ezequias, ele começa a reinar no ano 715, é uma data importante lembrar, sim, antes de Cristo, né? E reina até o ano 686. Diz o texto, então, em 2 Reis 18, que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Então, é um homem que tinha uma experiência com Deus, porque o texto vai dizendo que ele foi um homem que, nessa vida com Deus, nessa experiência com Deus, ele aprendeu como se comportar diante de Deus. E nesse aprendizado que ele teve, ele viu a importância de Deus na vida. E o povo vem de uma época bastante difícil, onde a idolatria é muito grande, eles ainda adoram aquela serpente que Moisés construiu lá no deserto. Eles ainda, depois de um determinado tempo, eles ainda têm adoração por essa serpente. E outras idolatrias que tem aí os altos. O povo vai para os altos adorar, vai para templos, vai para deuses, para adorar deuses. E com o reinado então de Ezequias, ele tira tudo isso. Ele limpa a casa do Senhor, ele faz uma reforma espiritual em Jerusalém. E ele então tem uma vida clara, uma vida plena diante de Deus. E então nesse trajeto de reinado dele, ele constrói então muitas coisas também. Ele é um homem que faz a diferença no seu tempo. Então dá a entender que ele realmente vive na dependência do Senhor, porque quando ele tem ali 14 anos, que ele começa o reinado dele, e a Síria nessa época, a Síria é quem era a potência do momento. Então a Síria vem aí derrotando todo mundo e vem devastando nações e vem acabando com cidades. E quando chega para Ezequias, diz o versículo 7 do capítulo 18, que Ezequias, ele não se rendeu, ele se rebelou contra Senaqueribe, que era o rei da Síria, e não se rendeu. Só que acontece o seguinte, que tem dois momentos. E não é bem assim que ele não se rendeu. Ele teve dificuldade, sim, ele conhecia Deus. Ele sabia quem ele servia, ele sabia o poder de Deus. Mas tem o ser humano ali, né? Assim como eu e você, que muitas vezes a gente tem aquela convicção plena. Nós conhecemos a Deus, e Deus está comigo, e eu confio em Deus, e o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E esquece do compromisso com Deus. Esquece da obediência à palavra de Deus, embora fazendo tudo. E diz o texto que ele fez tudo que era perfeito, ele fez tudo. Diz o versículo 5, capítulo 18, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve
seu semelhante entre todos os reis de Judá. Foi um homem que seguiu à risca, mas tinha alguns detalhezinhos ainda para ser tratado. Tinha alguma coisa ainda que estava incutido no coração de Ezequias. E no primeiro momento, então, não é que ele resistiu ao Senaqueribe. E quando chega do versículo 13 do capítulo 18 em diante, começa então a desenrolar dessa história, e o rei da Assíria, que é a potência do momento, ele chega e diz o seguinte: olha, eu preciso tomar também Jerusalém. Jerusalém vai ter que também ser subjugada. E manda ali alguns homens, manda três homens com patente militar, para falar com Ezequias. E no capítulo 17 vai dizer o seguinte, que ele mandou Tartã, que era o general, mandou Rabsaris, que era um oficial do rei, e mandou também Rabsaque, que era um comandante. E junto com esses três homens, com esses três líderes, mandou exércitos poderosos. E agora quando chega então para eles falarem com Ezequias, Ezequias, você precisa se render ao rei da Assíria. Você olha um pouquinho à sua volta e você veja o que o rei da Síria tem feito com os outros povos. Você não vai ser bobo não, né? Você vai se render. E ele diz, não. O rei Ezequias diz, tranquilo, eu conheço a fama do homem, eu sei que o homem é perigoso. Nós vamos sim nos render. Quanto que eles querem? E o texto vai dizer o seguinte, que o rei da Síria, então, ele impõe para que o Ezequias lhe pagasse 300 talentos de prata e 300 talentos de ouro. E ele vai então, olha só, não que ele não cedeu, e não também que ele também simplesmente foi ceder. Mas ele diz o seguinte, olha, para a gente não ter confusão com o rei da Síria, já que são homens fortes, são a potência aí, eles têm condições disso, eu vou mandar também 3 para conversar com eles. E quem que ele manda os 3? Ele manda 3, olha, o rei da Síria manda um general, um oficial e um comandante. E o rei Ezequias, ele manda para conversar com esses 3 homens também outros 3. Eliaquim, que é filho do mordomo, está em 2 Reis capítulo 18, versículo 18. Ele manda Eliaquim, que é um filho do mordomo, para falar com esses 3 homens do exército do Senaqueribe. Manda também Sebna, que é o escrivão, e Joá, que é o filho de um cronista. Olha só, uma coisa meio disparei aqui, né? Um negócio meio desconforme. Enquanto vem 3 generais, ele manda 3 homens sem patente militar para conversar com esses homens. E quando chega lá, os homens então começam, esses 3 generais, esses 3 líderes do exército da Síria, começam a impor a situação, e começa a forçar, e começa, olha só, olhe para a volta de vocês, olha para as cidades que estão à sua volta, vê se teve alguém que pôde livrar esses homens. Então, Ezequias diz o seguinte, vamos amenizar a situação, o que vocês querem? Eles dizem, nós queremos 300 pratas, 300 talentos de ouro e de prata, e aí a gente se acerta. Então, o rei Ezequias, ele vai e cata todos os tesouros do templo, faz uma coleta com a sociedade, ele vai chegar ao ponto de raspar as portas do templo, as ombreiras das portas, para tirar o ouro, para entregar para Senaqueribe. Então, ele não confrontou, mas também não... ele não correu, mas também não confrontou, né? Ele sabe que ele tem Deus, mas ele tem ali também um homem perigoso. Mas só que o rei da Assíria não se contenta com isso. E ele vai então e manda de novo para que esse povo volte de novo. E depois de 13 anos, de novo, ele manda que esse povo vai de novo lá forçar Senaqueribe, forçar Ezequias. Para que Ezequias ceda e continue também pagando o seu imposto, continue tirando dinheiro do povo, continue fazendo com que o povo sofra, porque senão nós vamos agora fazer coisa pior. E daí eles chegam então confrontando agora Ezequias de uma forma muito mais forte. E ele chega e diz para Ezequias, não presta atenção no povo à sua volta. E eles vão para o povo, para a sociedade de Jerusalém, e diz o seguinte, olha, não acreditem em Ezequias. Ezequias está dizendo que o Deus de vocês vai salvar vocês, nem o Deus de vocês não salva vocês.
Olha os deuses, e eles vão citando então as cidades à sua volta. Olha o Deus daquela cidade, olha o Deus daquela outra cidade, olha o Deus daquela nação. E esse Deus não resolveu nada, vocês acham que o Deus de vocês vai resolver? Engraçado aqui também que Ezequias, ele se assusta com isso também. Ele também diz, que negócio é esse? Estão confrontando Deus, mas ele também não vai confrontar o povo. Ele conhece a Deus, mas ele vai o seguinte, olha, chama de novo esses 3 homens e manda esses homens para ir falar com Isaías, com o profeta Isaías. Isaías então vai dizer o seguinte, olha, tenha medo desse povo não se assuste com ele. E você vai olhar então que no capítulo 19, versículo 7, Isaías faz uma profecia. Ele diz nessa profecia, diz o seguinte, eis que meterei nele um espírito, e ele ao ouvir certo rumor voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Então essa é a profecia que Deus dá para Isaías, para que Isaías acalme o coração de Ezequias. Mas Ezequias não se acalma. Ezequias, ele tem contato, ele sabe quem é Deus, ele conhece Deus, entre aspas, porque ele se assusta. Assim como muitas vezes a gente também se assusta com a situação, quando você vê o cerco fechando, quando você vê a situação ficar sem saída, você às vezes não corre para Deus. E muitas vezes nós corremos para qualquer outro lugar, menos para a presença de Deus. E Ezequias agora está assustado com isso, porque ele está dizendo o seguinte, vou fazer o quê? Isaías falou isso, mas quando que vai ser isso? Será que agora em seguida? Ele fica imaginando isso, né? Mandei meus 3 homens para falar com os 3 generais lá, com o comandante general e o oficial dele, e não trouxeram resposta. Como é que faz esse negócio agora? Então ele vai de novo, ele vai então chegar aqui no versículo 16 do capítulo 19. E ele diz o seguinte, olha, no versículo 14 ele já começa. Essa carta, o rei Senaqueribe manda uma carta para ele, escrito todas essas coisas. E aí ele vai dizer o seguinte, me dá essa carta aqui. Eu não tenho mais para onde correr. Agora ele foi para o profeta, ele quem sabe corre algumas outras situações buscando socorro, não acha o socorro, então ele diz, em último caso, agora eu tenho que ir para a presença de Deus, assim como eu e você fazemos muitas vezes. A gente faz tantas coisas, né? Faz até promessa para Deus, Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu faço aquilo. Mas não cai na dependência, não fica esperando da graça de Deus. Você às vezes quer negociar com Deus, eu acredito tanto em Deus que eu até propor negócio para Deus diante da situação que eu faço. Mas agora chega nesse momento, ele diz, não tem jeito. E diz o texto que ele vai e abre aquela carta que o rei manda para ele, desaforando Deus, desaforando o povo, falando, derrubando a moral do rei Senaqueribe. E ele vai então e clama ao Senhor. E ele estende essa carta diante do Senhor. No capítulo 19 vai falar isso, de 2 Reis. E daí no versículo 17 ele diz assim, verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. Lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Ele sabe quem é Deus. Ezequias sabe quem é Deus. Ezequias tem convicção plena de quem é Deus, mas ele só vai recorrer a Deus quando ele já não vê mais saída para a situação. E ele vai dizer, olha Senhor, tenho certeza absoluta que aqueles deuses, aquelas nações que eles derrotaram, realmente porque não eram Deus, mas o Senhor é Deus. Eu te conheço, eu sei quem é o Senhor, eu já tive experiências com o Senhor. Então ele vai ter experiências com Deus que são importantes para a vida dele, né? Ele vai ter experiência, então, que ele sabe que a oração, ele já tinha experimentado isso. A oração é importante. E ele vai então diante do Senhor em oração. Embora tenha relutado de alguma maneira antes, mas ele vai diante do Senhor em oração e ele vai colocar bem a situação. Senhor, o Senhor é Deus. Eu te conheço, eu sei quem o Senhor é. E por isso então ele vai agora receber essa bênção. Ele vai acontecer isso, que Deus vai abençoar ele de uma forma tal. E então, quando vai chegando, vai dando essa caminhada, chegando um pouquinho mais adiante no capítulo 19, mais para o final do versículo, acontece que Ezequias não precisa nem lutar, ele não precisa pegar em espadas, porque Deus ouviu a oração dele.
Deus respondeu a oração dele. Deus fez com que aquele pedido que ele tem, colocou diante do Senhor, acontecesse. E isso nós podemos falar com tranquilidade. Quantas experiências nós temos experimentado com o nosso Senhor. Quantas coisas que Jesus falou que tem acontecido nas nossas vidas. Quantas coisas o Espírito Santo tem feito na sua vida. E muitas vezes nós deixamos isso passar para o segundo plano. Nós esquecemos das bênçãos do Senhor. Nós não olhamos para trás aquilo que Deus fez em nosso favor, aquilo que Deus produziu para nós. E a gente sofre muitas vezes por a coisa do presente e esquecemos que nós já passamos pela escola do Senhor. Nós já passamos pelos ensinos do Senhor. Então tem coisas que nós não precisamos com isso. E agora chega uma determinada noite, o anjo do Senhor vem e luta. E diz o texto que 180.000 soldados de Senaqueribe caem. Simplesmente morrem. E não precisa então agora Ezequias fazer força, fazer o seu exército funcionar, porque até ele nem tinha exército. O rei Senaqueribe, ele é tão sagaz, que ele chega a fazer uma proposta para Ezequias. Você tem 2.000 homens aí para lutar? Se você tiver 2.000 homens, eu te dou 2.000 cavalos. Mas você não tem 2.000 homens. Quer dizer, eles esnobando de todas as formas, não só do povo de Deus, mas do próprio Deus. Não só de Deus, mas também do povo de Deus. Assim como eu e você, muitas vezes, a gente passa por situação complicada, e quando o inimigo entende que você tem um ponto fraco, ele vai atingir o teu ponto fraco. E aqui o ponto fraco de Ezequias era que ele não tinha soldado, ele não tinha um exército para lutar. Por isso que ele ofereceu 2.000 cavalos, porque ele não tinha homens para isso. Então o diabo sabe onde está o nosso ponto fraco e trabalha em cima do nosso ponto fraco, né? Então isso é complicado para a vida das pessoas que conhecem Deus, mas não se aproximam de Deus. Por isso que é importante não tão somente conhecer a Deus, mas todos os dias precisamos dar um passo mais para próximo do Senhor, mais para perto do Senhor, para que a gente possa dizer: olha, Senhor, estou aqui ao teu alcance, estou aqui, o Senhor está aí ao meu alcance, e eu não preciso então ficar chorando pelos cantos, chorando pelas beiradas, porque eu estou assustado com a situação. Conheço Deus? Me aproximo dele, fica mais fácil. E assim vai caminhando. E nessa história agora de Ezequias, não termina a experiência dele por aí. A experiência dele vai um pouquinho mais adiante. Nessa experiência, ele vai chegar o momento de ficar doente. E olha só, um homem que tem experiências com Deus, mas chega um momento onde ele desafia Deus de novo. E no capítulo 20, então, vai ter aquela história onde Ezequias fica doente. E vem de novo o profeta Isaías e fala para ele: bota em dia a tua casa, se arruma aí, porque teus dias se acabaram. E ele: será que é verdade isso? É verdade, Deus está falando. Você vai morrer, se prepara. Ele chora, ele reclama, mas ele vai de novo para a experiência que ele tenha já experimentado, que é a experiência da oração. E diz o texto que ele vira para o canto e chora e ora e fala ao Senhor: Senhor, não terminei ainda a minha tarefa. Eu tenho coisa para ser feita ainda. Eu preciso da graça do Senhor. Me dá uma oportunidade. Me deixa eu viver um pouquinho mais. E aí, nessa proximidade aqui, possivelmente ele já tenha chegado mais perto de Deus. E nessa proximidade, então, Deus diz: olha, Ezequias, vou te dar aí mais uns aninhos, mais 15 anos aí para você. E ele ainda, olha só, a audácia de Ezequias, o homem que conhece a Deus, que tem convicção de que a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é real, ele ainda desafia Deus. Deus promete a cura para ele, mas ele diz: como é que eu vou saber? Como é que eu vou ter certeza que esse negócio é verdade? Ele vai questionar Deus, né? E de novo vem o profeta Isaías. Olha que bênção, profeta perto. Olha o privilégio que ele tem de poder ter esse contato com Deus através do profeta, falar com Deus através do profeta, Deus falar com ele através do profeta, ele reclamar sobre Deus com o profeta. E ele vai dizer: como é que eu vou ter convicção disso? Então ele vai e toma a ousadia de colocar Deus em prova, e então chega o momento onde que vai o tempo, né? O sol precisa adiantar ou atrasar, e Ezequias prefere que o sol atrase. Ainda ele brinca: adiantar é fácil, eu quero ver atrasar, quero ver se é Deus mesmo que está nesse negócio aí. Quero que atrase 10 graus.
E Deus diz, bom, se é assim que você quer, então será atrasado 10 graus. Então, olha só, um homem que conhece a Deus, mas precisa se aproximar de Deus. Isso é um perigo para nossas vidas. Porque muitas vezes, naquela que a gente conhece de Deus, infelizmente, pastores às vezes se acham, né? Tem, como alguém já disse, tem seminaristas que pensam que é Deus, tem pastores que têm certeza que é, né? E com isso, então, não precisa buscar de Deus, não precisa aprender de Deus. E nós precisamos constantemente chegar diante de Deus. Então ele passa por essa experiência. E nessa experiência aqui, acredito que já tem aí, entre o seu reinado, o início do reinado e aqui, tem mais de 20 anos. E pelo menos aqui uns 25 anos já se passaram. Só que nesses 25 anos, ele tem experiências maravilhosas com Deus. E Deus tem sido gracioso na vida de Ezequias de uma forma tal, onde que Segunda Crônicas vai dizer que ele constrói dutos, constrói celeiros, constrói palácios, constrói cidades. Deus vai abençoando ele de tal forma, ele consegue vencer batalhas, outras. E com isso, então, e ele passa por essa enfermidade, por essa doença, e nesse momento, então, o nome de Ezequias, ele sobressai. E corre o boato dele. Claro, se a Síria é a potência, tem outro também querendo ser potência. E esse outro é a Babilônia. E a Babilônia, então, agora chega aqui no versículo 12, onde começa, então, a nossa reflexão. E a Babilônia diz o seguinte: o que tem esse homem de especial? Esse homem tem alguma coisa de diferenciado. Vamos explorar isso. Vamos aproveitar esse negócio aí para a gente ver o que está para tirar disso. Então, pega e manda, então, agora... Já nesse tempo, é o Merodach-Baladã, que é o rei da Babilônia, né? Aliás, Baladã, que é o rei da Babilônia, ele manda os filhos, né? Merodach-Baladã, para ir lá, vai lá conversar com esse Ezequias, para ver o que ele tem de especial. Vai lá sondar ele, vai lá fazer uma proposta para ele. E agora ele vai, né? E começa com levando presentes para Ezequias, e ele consegue então ludibriar Ezequias. E ele consegue então ter a liberdade para entrar e conhecer toda a propriedade, todo o reinado, toda a casa de Ezequias. E Ezequias, o homem que conhece a Deus, mas não tem discernimento dos planos de Deus. Conhece alguém assim? Você já viu alguém que tem convicção, que tem Deus no coração, que conhece a Deus, fala de Deus para as pessoas, mas não tem discernimento das coisas de Deus para a sua própria vida? Isso é importante para nós, a gente buscar sempre esse discernimento. Porque quando chega uma situação, se você tem conhecimento da palavra do Senhor, se você tem conhecimento da vida com Deus, como significa, como é, você vai ter também revelações do Senhor também nas horas que você precisa. Deus vai te dizer como é que é. O Senhor vai te mostrar como é que você se comporta em determinada situação. E ele aqui agora, com o coração cheio, ele não se preocupa com isso. E ele simplesmente mostra a vida dele. Quem aparece de novo? Isaías. Volta de novo. Olha o profeta cuidando, olha o profeta discipulando, olha o profeta orientando. O profeta está preocupado com essa vida. É um homem importante para o reino do Senhor, para o reino de Deus naquele momento. É um homem importante para a sociedade naquele momento. Mas ele está fazendo algumas coisas que não está condizendo com a vida de quem conhece a Deus. Ele conhece a Deus, mas ele está um pouquinho longe. E quem sabe se essas construções de duto de água, de cidades, de tantas coisas, celeiros para acolher as suas colheitas, quem sabe isso não fez com que ele se distanciasse um pouco da presença do Senhor. E é isso que nós precisamos tomar cuidado, que às vezes quando nós nos envolvemos com tantas coisas, nós não conseguimos ter uma vida de devoção, uma vida de adoração ao Senhor. E a gente se volta para aquilo e muitas vezes aquilo passa a ser o nosso Deus. E isso então tira a gente da presença do Senhor. Continuamos conhecendo a Deus, mas longe, distantes. E esse é um receio que eu tenho agora, que nós estamos nesse momento de pandemia, afastados, distanciados um pouquinho um do outro, né? Eu sei que você não está distanciado de Deus, porque você conhece a Deus. Mas, infelizmente, nós vamos ver muitas pessoas se distanciando. E a minha oração é que Deus conserve a vida de cada um dos nossos irmãos.
quer desta igreja, quer de outras igrejas, outras denominações. Eu acredito que nós vamos ter uma diferença aí, porque naquela que eu conheço a Deus, eu não preciso estar muito junto. E infelizmente, a gente vê que pessoas pensam assim. Infelizmente, não preciso estar junto, não. E uma preocupação grande, né? Até estava ouvindo alguma coisa hoje, e alguém falando que se placa de igreja fosse boa, estava para dentro, não estaria para fora, pegando poeira, pegando chuva, pegando frio, pegando um monte de coisa, né? Mas é importante. Pode ser que a placa em si não seja diferente, mas a identidade nossa precisa ser preservada. E nós precisamos de uma identidade cristã. Nós precisamos cuidar disso, porque a gente não se distancie daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, daquilo que o Senhor tem nos mostrado para nós. E Ezequias, ele com seus afazeres, ele se distancia um pouco de Deus. E agora ele recebe um presente, e olha a desculpa que tem o rei da Babilônia. Leva lá. Ezequias passou um tempo doente, um tempo enfermo. Está precisando de aconchego, está precisando de apoio. Vamos lá. E com isso, então, ele vai isso. Só que Isaías desaprova essa atitude, essa imprudência do rei. E ele vai dizer, então, no versículo 16, em diante ele diz: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que te gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz sobre os meus dias. Olha só, pelo fato de Ezequias estar distante de Deus, embora conhecedor, embora com experiência do Senhor, ele confunde uma coisa. Ele imagina então que os assírios, que era o risco, que era o perigo, ele imagina que agora então a Babilônia vai ser a salvação dele. Porque os assírios antes tinham até criticado ele. Você está indo pedir ajuda para o Egito? O Egito é uma palha seca, daqui a pouco se vira contra você e você vai ver. Você vai buscar ajuda no Egito, porque o Egito tem cavaleiros, tem soldados? Venha para nós, se junte a nós. É isso que o diabo faz muitas vezes. Colocar medo, tirar a tua convicção, tirar a certeza que você tem nas coisas do Senhor, para que você se desvie, para que você troque a tua direção. E agora então, Isaías vai dizer: olha, você está correndo risco tanto um quanto o outro. Você pode sim sofrer na mão dos assírios, mas você também pode sofrer na mão dos babilônicos. E os babilônicos ainda pode chegar um dia de acontecer isso. E isso aconteceu 115 anos depois dessa profecia de Isaías. Rei Nabucodonosor entra em Jerusalém, saqueia o templo, tira todos os utensílios do templo, essa história você já conhece, e leva para a Babilônia. E lá na Babilônia acontece uma montoeira de coisa. Acontece um monte de situações por causa dessa situação do rei da Babilônia que fez com Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez com o rei Ezequias em Jerusalém. Tirou tudo, levou seus filhos presos e claro que naturalmente não eram os filhos mais de Ezequias, mas os descendentes. Leva eles todos presos e faz um estardalhaço, faz uma situação complicada para a cidade de Jerusalém. Então, é preciso a gente ter tempo para isso. O que ele se aproveita com isso? Que enquanto Ezequias está preocupado com os seus afazeres, o mundo, o inimigo, está preocupado em como derrubar Ezequias. Quando nós estamos preocupados com os nossos afazeres do dia a dia, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele também está arrumando estratégia, porque ele está vendo o nosso ponto fraco. Ele está vendo aonde tem falta das nossas vidas, para ele poder atacar ali. E quando nós estamos despreparados, nós não temos como contra-atacar. Você vira uma presa fácil disso. Então, cuidado. Por isso que é importante, muitas vezes, nós nos aquietarmos para ouvir o Senhor falar. É muito importante você, às vezes, tirar o teu tempo a sós com Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, se revela a mim. Senhor, me ensina. E você vai, então, aprendendo do Senhor, na leitura da sua palavra, no seu envolvimento com o Senhor. É necessário que você faça isso, né? Então, precisa tirar muitas coisas da tua vida que
toma a tua atenção, para que você não possa olhar para uma coisa e ver outra. Quando nós estamos focados em coisas que nos interessam e que não interessam para o reino de Deus, aquilo que nos interessa, ele se torna o maior foco para nós e acaba tomando o nosso tempo. Então, isso é importante para nós, né? Mesmo quando as nossas atividades cessam, nós não temos ainda plena certeza que podemos ouvir o Senhor. Mesmo às vezes quando você está quietinho, se você não estiver buscando, você não tem convicção de que você vai ainda ouvir o Senhor. Então você precisa centrar, vou levar os teus pensamentos a Deus, pedir do Senhor, Senhor, fala comigo. Isso é importante para a gente, né? Também é preciso ter entendimento do que realmente o Espírito quer nos falar. Ali, Deus queria falar para Ezequias, olha, você vai ter um problema também na Babilônia. Mas ele não entendeu isso. Ele entendeu que na Babilônia seria o socorro dele. Ele achou que Deus estava tirando ele de uma situação complicada para colocar numa situação de conforto. Mas não era isso. A situação de conforto dele era na presença do Senhor. A nossa situação de conforto é na presença do Senhor. Não é confiar num e nem em outro, mas olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso é importante para nós, né? Então as interpretações corretas livram a gente, livram o nosso espírito do mal-estar e deixam que as palavras entrem profundamente no nosso coração. Quando você realmente busca entender ao Senhor, você não se torna presa ou das artimanhas que o inimigo arruma para você. Então você tem que realmente entender isso, que precisa do tempo para estar na presença do Senhor. Você precisa desse tempo para você se dedicar à presença do Senhor. O equívoco de Ezequias foi em pensar que ele estava se aliando com a Babilônia para se proteger da Síria. Não era isso. A Babilônia já também estava com alguns planos. Estava com alguns planos diabólicos, que ele vai semeando durante todo esse tempo. 115 anos depois, ele vem e dá o bote e leva, então, o povo todo cativo. Por isso, o nosso tema para pensar hoje, não basta conhecer a Deus, é preciso se aproximar de Deus. Você tem que ter no teu coração, que não é porque todo mundo fala de Deus que você também tem que falar, você tem que experimentar de Deus. Se você não experimentar de Deus, você não sabe que gosto tem a vida cristã. Se você não experimentar de Deus, você não sabe qual é o poder que Deus tem. E é isso que você vai tendo esse conhecimento à medida que você se aproxima de Deus. Como conta-se a ilustração, né? Do menino que foi para o Rio de Janeiro e lá de longe o pai mostrou, olha o Cristo Redentor lá longe. Ele olhou de longe e disse, muito pequenininho. Pequeno, né, pai? Pai disse, vamos chegar mais perto. E aí, à medida que ele vai chegando perto, vai crescendo aquela estátua. E quando ele chega bem perto, então, da estátua, ele diz para o pai, pai, como é grande essa estátua do Cristo Redentor. Aí o pai disse, mas você não disse lá longe que era pequena? Sabe por que lá longe era pequena? Porque de longe a nossa visão é limitada. Mas quando nós chegamos perto, nós podemos então ver a realidade das coisas. Você só vai conhecer Deus quando você estiver bem próximo de Deus. Porque longe você vê Deus tão pequeno, teus olhos são limitados. Tua experiência não chega ao ponto de você poder apalpar a grandeza de Deus. E aqui nós temos um homem que conhecia Deus, mas muitos momentos viveu longe. Assim como muitos de nós conhecemos a Deus, mas vivem longe de Deus e não conseguem ter essa proximidade com Deus. Por isso eu quero te convidar. Eis o tempo aceitável. Eis o tempo da salvação. Você precisa se aproximar de Deus. Você precisa colocar teu coração nas mãos do Senhor. Você precisa pôr tua mente. E aí você fala, por que os crentes falam tanto em coração? Porque o coração é a central das emoções. É no coração que nós temos nossas emoções. É na nossa mente que nós metabolizamos os nossos pensamentos. Mas as nossas emoções, elas nascem do nosso coração. Por isso que nós dizemos, precisa colocar seu coração diante do Senhor. Porque nós precisamos olhar para Deus com emoção, com a mente e com emoção. E assim nós vamos caminhando. Quero deixar esse desafio para você. Se você está longe do Senhor, se aproxima dEle. Chega e diz, Senhor, coloco minha vida na Tua presença. Senhor, eu quero colocar o meu coração nas suas mãos para que o Senhor trabalhe. Às vezes você tem um coração duro, um coração que não consegue entender as coisas.
não tem emoção pelas coisas do Senhor. Fala para Deus: Senhor, tira esse coração de pedra. E é isso que a palavra nos ensina, que Deus tira os corações de pedra e coloca coração de carne, onde tem vida, onde tem emoção, onde tem sentimento. Esse mesmo sentimento que o Cristo Jesus tem por nós, nós precisamos buscar ter isso por Ele também, porque o amor de Jesus foi sacrificial, um sacrifício que nós não explicamos, um sacrifício que nós apenas falamos, mas não temos como exemplificar esse sofrimento. E a única forma de nós entendermos isso é quando nos aproximamos do Senhor. Por isso eu quero te convidar você, aí na sua casa onde você está, você dizer: Senhor, toma conta da minha vida, não me deixa, Senhor, que eu me distancie, me busca, traz para perto de si. Eu sou uma ovelha ferida que preciso ser tratado, e Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai te fazer mais que vitorioso por Cristo Jesus, porque é essa promessa que Ele tem para nós. Quero colocar nesse momento, mais uma vez, sua vida diante do Senhor. E eu quero ter a liberdade de poder dizer para Deus: Senhor, cuida da vida dessa pessoa que nesse momento está fazendo um propósito de servir ao Senhor. Que o Senhor busque, que o Senhor chame essa pessoa para perto de você. E assim então nós podemos chegar diante do Senhor em oração e nos elevarmos diante de Deus para pedir ao Senhor. Eu sei que talvez você tenha teus pedidos, você tem alguma coisa para colocar diante do Senhor. E eu quero te convidar nesse momento para juntos chegarmos diante do Senhor e pedir a Deus por aquilo que nós precisamos. Eu sei que todos nós temos necessidades espirituais e o Senhor tem condição de nos tratar e nos cuidar. Por isso, curva a sua cabeça aí junto comigo, se coloca aí diante do Senhor e vamos juntos então nos elevar em oração, colocando diante do Senhor o teu pedido, como já temos alguns aqui. Irmã Cássia está agradecendo, tem motivos para agradecimento. Irmã Divane continua pedindo oração pelos seus irmãos Edson, Edmilson, pela Soraya, pela Isabel e família. Irmã Juscelina está pedindo também oração pelos seus familiares. E nós queremos colocar isso diante do Senhor, para que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que a gente não faça assim como Ezequias fez, de conhecer a Deus, mas vacilar na hora que ele mais precisava do Senhor. Por isso o Senhor Jesus tem nos dito, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tenho fé que isso acontece na vida de cada um de nós. Já experimentei isso muitas vezes. Eu tenho certeza que vocês que ainda não experimentou, você tem oportunidade para experimentar desse alívio que só o Espírito Santo dá. Desse peso que muitas vezes nós temos no coração, ninguém tira, só o Espírito Santo. Aquele espaço vazio que temos dentro do coração, que ninguém preenche, só o Espírito Santo preenche. Por isso eu quero te convidar você, chega mais para perto do Senhor, estenda a sua mão para o Senhor. Senhor, segura na minha mão, ora comigo nesse momento. Senhor meu Deus, eu quero te louvar, quero te agradecer, porque a tua palavra realmente, Deus, tem nos ensinado a cada dia, tem nos proporcionado momentos de alegria, momentos prazerosos na tua presença. E que isso, Deus, possa seguir os nossos dias até a consumação dos séculos, porque a promessa do Senhor é que estaria conosco todos os dias. Eu creio nisso, eu busco isso, e eu quero servir ao Senhor enquanto eu viver, mas servir para exaltar e glorificar o teu nome. Eu sei, Deus, que nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas nós precisamos aprender a cada dia nos aproximar do Senhor, porque nós sabemos que em outro lugar não há conforto, não há consolo. Assim como o rei da Síria esnobou dos outros deuses, ele quis esnobar do nosso Deus, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é quem fez os céus e a terra, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos alimenta a cada dia com o nosso ar, com a nossa vida, e por isso nós devemos louvores ao Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida dessa igreja, pelo momento que passamos hoje no início do culto e poder compartilhar dessa alegria. Por isso, a Deus, eu sei que é só o Senhor para retribuir
a cada um as bênçãos que o Senhor tem dispensado a mim através deles. Eu não consigo repor, não consigo pagar, mas eu quero ser fiel ao Senhor para ver essa igreja cada dia crescendo em graça e conhecimento do Senhor. Quero chegar aqui junto com a irmã Cássia, agradecer a Deus. O Senhor sabe os motivos do agradecimento dela e que ela possa se alegrar, sabendo que o Senhor está sendo grandioso com ela cada dia, que o Senhor está suprindo as suas necessidades cada dia. Quero lembrar que junto com a irmã Divane, quando tem clamado pelos seus irmãos, nós temos pedido, temos já um tempo buscando ao Senhor em favor dessas vidas. Faça, ó Deus, com o teu Santo Espírito, trabalhe na vida do Edson, trabalhe na vida do Demilson, na vida da Soraya, na vida da Isabel, da família da Isabel. O Senhor sabe também da vida em particular de cada um deles. Nós não podemos mudar a situação, mas nós podemos clamar ao Senhor, e é isso que nós estamos fazendo. O Senhor tem nos dito, a Deus, para que a gente seja bênção na vida dos outros. Por isso nos ajuda, Deus, nos fortalecendo, dando-nos fé cada dia, para que a gente possa levar o entendimento da palavra a essas pessoas. Juscelina está pedindo pelos seus familiares, ajuda essa irmã, Senhor, coloca a tua mão de poder, Senhor, para auxiliar, para que ela possa ver a sua família recebendo a bênção que ela está pedindo. O Senhor sabe quais são os motivos, o Senhor sabe o que ela está buscando nesse momento, e nós não temos por que saber, mas precisamos saber que o nosso Deus está lá nesse momento abençoando a nossa irmã e fazendo a Deus que o coração dela se alegre diante do Senhor, que ela tenha esperança a cada dia, que cada um desses pedidos que aqui chegaram possam desfrutar da presença do Senhor, da mão do Senhor, do teu Santo Espírito fazendo diferença, e assim nos ajuda, Senhor, para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo na vida dessas pessoas. Faça, Deus, com que a palavra que ouvimos hoje, ela penetre nos nossos corações, mude a nossa vida, e nós queremos cada dia chegar diante do Senhor. Quero, Deus, estar junto com essas pessoas que estão se disponibilizando em chegar diante do Senhor, em alcançar ao Senhor, em estar mais próximo do Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes é uma luta que nós enfrentamos, mas é uma luta que é saudável lutar, porque é o Senhor quem luta por nós. Nós não precisamos erguer as nossas espadas, mas o Senhor já está lutando em nosso favor. Por isso nós te exaltamos, te glorificamos. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um daqueles irmãos, daquelas irmãs que passam por problemas de saúde, por desemprego, aqueles que precisam de sustento, Senhor. Nós queremos clamando da tua boa mão para essas vidas, Deus, que eles possam descansar, confiar no Senhor. Nós pedimos a Deus pela harmonia nas famílias, para aquelas pessoas que têm dificuldades de relacionamento, saúde física, saúde espiritual, libertação no nome de Jesus, para que essas pessoas possam, Deus, ter uma vida tranquila, uma vida sossegada diante do Senhor, e assim confiando que cada dia nós caminhamos mais para perto do Senhor. Derrama da tua graça, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com o povo do Senhor espalhado